Nesse sábado, as oitavas de final da Euro se iniciam com Alemanha e Dinamarca e Suíça e Itália. 2 grandes jogos, felizmente em horários diferentes. Diferente da última rodada que a gente teve na fase de grupos, com 2 jogos em simultâneo, dessa vez, pelo menos por enquanto, um jogo às 13 horas, horário do Brasil, e o jogo às 16 horas. Suíça e Itália, mais cedo, Alemanha e Dinamarca, mais tarde. Lado esquerdo da chave extremamente difícil. Seleções muito, muito fortes, né? A gente vai falar sobre isso. Também temos Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Botafogo. O Vasco perdeu para o Bahia, que está jogando muita bola. Bahia dentro de casa venceu o Vasco. E o Botafogo dentro de casa venceu o Bragantino. O Cuiabá conseguiu um empate contra o Corinthians fora de casa. E o Bragantino perdeu para o Botafogo no Rio. Na Série B, Coritiba, Vila Nova, Botafogo de Ribeirão Preto e Sport e Ceará e Ituano. Além disso, temos Copa América com Argentina e Peru. Argentina já na primeira colocação do grupo buscando 100% de aproveitamento. E o Canadá, que venceu a seleção peruana, buscando uma tentativa de classificação contra o Chile. Mas o Chile também pode, obviamente, se classificar em caso de vitória. Então é um confronto direto por aqui. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 29 de junho. Vamos começar falando sobre Suíça e Itália, e eu acho que a gente poderia, além de comentar sobre esse jogo especificamente, mas também criar um pouco de expectativa em cima do que as seleções apresentaram na fase de grupos, que eu acho que é o mais justo, né? Então vamos dar uma olhada aqui na fase de grupos dessas equipes que a gente vai citar aqui. Primeiro, a Itália favorita a 2,40, a Suíça um pouco menos a 3,40. Né? Vamos dar uma olhada no grupo da Suíça. A Suíça ficou num grupo com Alemanha, Hungria e Escócia. Venceu uma partida apenas, venceu a seleção da Hungria por 3-1, se não me falha a memória, ou 4-1, deixa eu ver aqui, 3-1, e empatou com a Escócia 1-1 e empatou com a Alemanha também, resultado 1-1, gol do Füllkrug no final. A seleção da Itália ficou no grupo B, com Espanha, Croácia e Albânia, venceu uma partida, a Albânia no início, né, tomou um susto, depois virou o jogo, perdeu para a seleção da Espanha por 1-0, gol contra do Calafiori, se não me engano, né? E um empate com a seleção da Croácia 1-1. Gol no finalzinho, no último lance do jogo. Gol bonito, pagou muito bem. Enfim, se a gente levar em consideração futebol apresentado, com todo respeito, eu acho que a Itália decepcionou muito mais. Eu vejo uma dificuldade muito grande na parte criativa da Itália. Isso quer dizer que, provavelmente, se a Itália não conseguir corrigir isso agora nas oitavas de final, a Itália tende a ter um desempenho um pouco parecido com os jogos decisivos da Euro de 2021, que a Itália foi campeã, que era muito poderio defensivo e pouco poderio ofensivo. E com isso, a Itália foi levando jogos na empurrância, né? Vamos lembrar aqui como é que foi a Euro de 2021? Olha só, a Itália passou e enfrentou a Áustria. O jogo terminou 2-1. Depois, a Itália teve um pouco mais de posse, ficou 0-0, tempo normal. Aí na prorrogação a Itália marcou 2 gols, depois tomou 1. Acabou se classificando contra a Áustria aqui. Não é a Áustria de hoje em dia, a Áustria mudou muito, né? Depois jogou contra a Bélgica. O que aconteceu? 2-1 também. A Itália marcando 2 gols, a Bélgica marcando 1 e se classificou. A Bélgica também sempre decepcionando aí naquela época. Contra a Espanha, o que aconteceu nesse jogo? 1 gol do, se não me falha a memória, do Chiesa, depois do empate do Morata, 1-1. Perceba aqui uma Espanha com dominância de posse, a Itália com pouquíssima posse, o jogo foi para prorrogação, nos pênaltis, obviamente, Donnarumma aparecendo. E aí, na final, a Itália ficou também com o título, vencendo na final a seleção da Inglaterra, tomou um gol logo no início, aqui do Luke Shaw, empatou com o Bonucci, hein? Zagueiro Bonucci, sem poderio ofensivo também, muito parecido em 2021. E aí venceu nos penais, Didi Buffon também fazendo das suas, né? Pegando penais. Se eu não me engano, o último pênalti perdido foi do Bukayo Saka. E aí a Itália foi campeã. É óbvio que você vai falar assim, pô, Theo, mas teve gol marcado. Claro, alguns gols a Itália conseguiu marcar. Não estou dizendo aqui que não vai marcar nenhum gol nessa fase decisiva. Mas a minha constatação aqui é que novamente a Itália vem talvez sem um grande atacante. O Scamacca, apesar de ter feito um final de temporada interessante na Atalanta, não é assim um jogador tão
relevante para um nível de seleção italiana. O Matteo Retegui, esse aqui, mudar a visualização, que tem nacionalidade argentina também, quando estreou na seleção, até teve um nível interessante, chamou atenção, mas sinceramente não me parece uma peça assim capaz de fazer uma mudança muito grande de jogo. Aí você tem o Mattia Zaccagni, você tem o Chiesa, você tem o El Shaarawy, o Raspadori, mas ainda assim me parece uma Itália com carência de um 9 avassalador, sabe? Imagina o Lukaku talvez jogando nessa seleção da Itália, não sei, poderia ser interessante, uma seleção que gosta de se defender, tendo um contra-ataque de velocidade com o Lukaku, trombador, poderia ser uma opção. Mas sinceramente eu ainda acho a Itália muito mais forte na parte defensiva do que na parte ofensiva. Então, para esse jogo contra a Suíça, talvez a seleção que menos tenha me encantado os olhos tenha sido a Itália, nesse confronto. Tá? Porque, de novo, passando por uma reformulação, depois de ter ficado fora de algumas Copas do Mundo, depois de fato de ter vencido a Euro, foi importante essa vitória na Euro para a Itália, mais uma vitória na Euro que talvez tenha muito do que a Itália está mostrando atualmente. Pouca força ofensiva, muita força defensiva, pouca criatividade ofensiva, muita solidez defensiva. E eu acho que é por aí que a Itália vai tentar buscar essa classificação para as quartas de final, tentando focar na sua solidez defensiva, usando bola parada, usando finalização de fora da área, explorando bastante talvez o Chiesa, né, nesse jogo de duelo individual para finalização depois de um corte, por exemplo. Eu acho que é por aí. Então eu tô vendo uma Itália que me decepcionou muito mais em relação ao que prometeu do que a Suíça. A Suíça não fez um Euro ruim, ficar na segunda colocação num grupo difícil como esse e deu um bom trabalho para a Alemanha no último jogo. Então acho que a Suíça, desse confronto contra a Itália, apesar de concordar um pouco sim com essa cotação um pouco mais baixa da seleção italiana, a Suíça não me decepcionou, acho que entregou o que prometeu, né? Mas óbvio, na camisa, no peso da camisa, o mercado está valorizando um pouco mais a Itália. Estou vendo um jogo muito estudado, a seleção suíça mostrou uma agressividade grande, surpreendeu a seleção da Alemanha, mas defensivamente a Alemanha não me parece uma seleção ainda tão confiável. É claro que quando a Alemanha consegue encaixar o jogo de marcação-pressão, como aconteceu contra a seleção da Escócia na goleada no primeiro jogo, como aconteceu contra a seleção da Hungria também na vitória, a Alemanha consegue se sair muito bem defensivamente. Mas quando a Alemanha não consegue ter essa força de agressividade na marcação-pressão, ela acaba se mostrando uma seleção um pouco mais desorganizada na parte defensiva, um pouco mais frágil defensivamente, né? Claro que não é tão frágil como uma seleção menor, mas a gente sempre olha para a Alemanha pensando do meio para frente, mas esquece que a Alemanha ainda está num período de reconstrução, né, com o seu novo treinador, e obviamente quando não consegue fazer uma boa marcação-pressão, acaba cedendo um pouco de espaço, e foi isso que a Suíça aproveitou. No caso da Itália, a Itália não costuma fazer marcação-pressão na saída de bola. A Itália se defende, na maioria das vezes, muito mais do meio campo para trás. Então a Suíça vai ter uma dificuldade muito maior, na minha opinião, de criar tanto perigo assim para a seleção italiana, a não ser que no meio do jogo a Suíça esteja na frente do placar e force a Itália a sair um pouco mais para o jogo, tá? Jogos das oitavas, na minha opinião, são jogos mais amarrados, onde a gente tem muito estudo no início. Então eu não duvido aqui que a gente possa ter um jogo under, obviamente até a saída do primeiro gol. Vamos dar uma analisada de como foram os desempenhos das oitavas de final na última Euro? Curiosamente, né? Olha só, Bélgica e Portugal 1-0, Itália e Áustria 2-1, aí França e Suíça foi 3-3, esse jogo aqui foi espetacular, espetacular. Para quem não se lembra, eu faço questão de mostrar aqui, ó. Tivemos um 3-1 da França, Pogba marcando um golaço. Aí, aquele estilo do Deschamps de chamar o time para cima, deixou a Suíça vir para cima, Seferovic e Gavranovic, né? Marcaram aqui 81 e aos 90. Foi um jogo muito legal. E aí, obviamente, no finalzinho, o Yann Sommer pegou o pênalti do Mbappé e a França acabou eliminada, né? Outro jogo que a gente teve aqui, Croácia e Espanha 5-3. Isso aqui foi fora da casinha, completamente fora da casinha, né? A Espanha, se eu não me engano, esse 5-3, se eu não me engano, foi na prorrogação, tá? Acho que o jogo no tempo normal foi 3-3. Exatamente, ó. Espanha chegou a abrir 3-1, bem mesma coisa da França. Depois tomou do Orsic e do Pasalic aos 92, aí na prorrogação, Morata e Oyarzabal classificaram a Espanha. Ucrânia e Suécia 2-1, Inglaterra e Alemanha 2-0, Tchequia e Holanda 2-0, Dinamarca 4-0 no País de Gales. Nos jogos parelhos, a Espanha goleou, a Ucrânia venceu por um gol de diferença, a Inglaterra venceu por 2-0, a Itália
venceu por 2-1 e a Bélgica venceu por 1-0. Nada de muita pirotecnia. Teve Espanha e Croácia, é verdade, mas nada sim de tanta pirotecnia, tá bom? Então eu tô vendo um jogo mais estudado. Eu venho para correção de preço no ao vivo de maneira protocolar. Não duvido que a Itália utilize da sua força defensiva para poder se classificar. Talvez 1-0 e se feche, não busque tanto o contra-ataque. Então se a gente quiser um jogo over, talvez o cenário over interessante seria uma Itália atrás, porque aí você tira um time que tem qualidade defensiva um pouco do seu bloco reduzido e faz ele sair para o jogo, e você tem talvez uma possibilidade de contra-ataque da Suíça, que tem uma equipe ofensiva interessante. Tá? Então, se for para trabalhar gols aqui, eu olharia no máximo para o over 1,5 com a Suíça na frente. Enquanto o jogo tiver 0-0, ficaria de fora. E não duvido que a Itália possa se complicar, tá? É levemente favorita. Mas o maior diferencial para mim da Itália se chama Gianluigi Donnarumma. É Gianluigi? Acho que é Gianluigi, não é? Eu sempre venho, quando eu falo Gianluigi, parece Buffon, mas é Donnarumma. Agora eu quero saber o nome dele aqui, só pra gente passar a régua. Gianluigi Donnarumma. Esse aqui é diferenciado nos pênaltis. Esse aqui pode fazer a Itália, na empurrância, chegar mais longe. Alemanha e Dinamarca. Vamos lá, vamos falar novamente do desempenho e das expectativas. Alemanha no grupo A, líder com 7 pontos, invicta, tomou 2 gols, marcou 8. Quando consegue fazer uma boa marcação-pressão, excepcional. Eu não deixo o adversário respirar, progride ataque, Florian Wirtz pelo meio, Toni Kroos jogando muita bola, sua última participação com a seleção, né? Na minha opinião, uma seleção alemã que entregou mais do que prometeu. Por quê? Porque ninguém esperava nada da Alemanha. Porque antes da Euro, era uma Alemanha que fazia amistosos, tomava 4 do Japão, tomava virada da Turquia, passava vergonha contra a Bélgica. Essa era a seleção da Alemanha pré-Euro. Porque não teve eliminatórias, a Alemanha já estava como sede, então se classificou logo no início. E aí, o que a Alemanha teve que fazer? Fazer amistoso, quando dava. E geralmente, né, testando um monte de peças, a Alemanha não teve tanto sucesso. Teve um treinador, né, o Hans Flick chegou a ficar um tempo, saiu do Bayern, foi para a seleção, não deu muito certo. Depois da goleada contra o Japão, ele foi demitido. Aí o Nagelsmann assumiu, utilizou muito a base do Stuttgart, um time que fez uma excelente temporada, utilizou muito a base do Leverkusen, o Bayern de Munique e, obviamente, conseguiu montar um time muito forte. E entregou mais do que prometeu. Então, a Alemanha entregando mais do que prometeu. No grupo C, a Dinamarca ficou em segundo com 3 empates. E para mim, a Dinamarca é uma das maiores decepções na Euro. Entregou menos do que prometeu? Na real, nem sei se a Dinamarca prometeu alguma coisa. Por quê? Vamos ser sinceros? Se a gente pegar a Copa do Mundo, vamos lá. Vamos pegar a Copa do Mundo aqui. Vamos falar de desempenho. Pegar aqui futebol. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. World Cup. Pegar a Copa do Mundo aqui. 2022. Fase de grupos. A Dinamarca. Olha isso. França, Áustria, Tunísia e Dinamarca. A Dinamarca ficou na última colocação, sem nenhuma vitória, tendo apenas um empate contra a Tunísia 0-0. Marcou 1 gol em 3 jogos. Se não me falha a memória, nas eliminatórias da Copa do Mundo, aqui eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Deixa eu ver se é o Qualify. O Champion, não sei se eu vou conseguir encontrar as eliminatórias, mas provavelmente aqui nos jogos da Dinamarca eu vou conseguir encontrar, tá? Isso é relevante porque, de novo, a Dinamarca vem entregando menos do que a gente espera. Ó, Dinamarca, vou pegar aqui nas eliminatórias da Copa, quer ver? Aqui, ó, Copa do Mundo, vamos para trás, Copa do Mundo, aqui, ó, World Champion Qualify. Olha só a Dinamarca na fase de grupos. A Dinamarca ficou na primeira colocação das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, num grupo com Escócia, Israel, Áustria, Ilhas Faroé e Moldávia. Teve 9 vitórias em 10 partidas, perdeu apenas uma e perdeu, se eu não me engano, no último jogo aqui, ó, contra a Escócia, quando já estava classificada, tá? No último, acho que foi contra Israel, hein? Enfim, foi no último jogo quando já estava classificada. Acho que foi contra a Escócia, sim. E aí perdeu a invencibilidade, mas dá uma olhada nesse grupo. Então, como que chegou a Dinamarca? Grandona. Chegou muito grande para a Copa do Mundo. Fica num grupo com França, Tunísia e Austrália. O que pensamos nós e todo mundo? França em primeiro, Dinamarca em segundo. Talvez até uma Dinamarca surpreendendo a França. O que a Dinamarca faz? Última colocada do grupo, não é? Se eu não me engano, na Euro passada a Dinamarca não decepcionou tanto. Euro de 2021. Ficou num grupo com Bélgica, Finlândia e Rússia. Perdeu 2, venceu 1. Se classificou com 2 derrotas.
Também não foi isso tudo, hein? Também não foi isso tudo. Aí jogou o quê? Aí jogou nas oitavas de final contra o País de Gales, meteu 4. Depois, nas quartas de final contra a República Tcheca, 2-1. E aí foi eliminada nas semifinais, 2-1 contra a Inglaterra. Se não me engano, foi aquele pênalti mandrake, lembra? Teve um pênalti mandrake aqui em cima do... Acho que foi em cima do Sterling. Muita gente reclamou. Já estava ali na prorrogação. Mas enfim, não foi uma campanha ruim. Nessa Eurocopa de 2021, a Dinamarca chegou na semifinal. Foi até uma campanha muito boa. Aí depois disso, como a gente já viu, a Dinamarca foi nas eliminatórias da Euro. E aonde a Dinamarca ficou? Na primeira colocação, com Eslovênia, Finlândia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Também chegou grandona. Chega na fase de grupos, a Dinamarca me apresenta esse desempenho aqui. Era um grupo difícil? Era. Mas, poxa, 3 empates? Então, voltando para cá, eu acredito que a Alemanha entregou muito mais e a Dinamarca está fazendo de novo o que fez na Copa do Mundo. Chegou muito grande e decepcionou. Não vi na Dinamarca uma grandíssima seleção em relação a peças individuais. É um time coletivo, mas talvez seja um time muito físico para a Alemanha. A Alemanha já pegou a Escócia, que é um time muito físico, a Hungria, que é um time muito físico, e conseguiu se destacar na marcação-pressão. Então, se a Alemanha conseguir se destacar na marcação-pressão, de fato, a seleção da Alemanha pode ter alguma vantagem por aqui e a gente pode aproveitar esses momentos de superioridade. O que a Alemanha não pode cometer de erro é não marcar pressão com tanta intensidade, porque se deixar subir, a seleção da Dinamarca tem velocidade no contra-ataque. Principalmente, aí a gente pode citar o Højlund, né? Um jogador de velocidade. No estilo do United, é um estilo físico de contra-ataque, né? Então você tem o Eriksen, que pode encontrar um bom passe aqui para o Højlund. Você pode ter a possibilidade do Poulsen entrar no segundo tempo. Tem o Kasper Dolberg, também já foi um jogador de muito destaque. Então, sinceramente, se a Alemanha conseguir fazer uma boa marcação-pressão, a Alemanha de fato tende a controlar uma parte do jogo. Não conseguindo fazer ou reduzindo a pressão, a Alemanha pode ter problema. E esse jogo aqui contra a Suíça, que foi o último jogo da Alemanha, deixa eu pegar aqui, ó. Alemanha e Suíça, foi mais ou menos isso daqui. A Alemanha teve um início com uma boa marcação-pressão, conseguindo neutralizar um pouco a seleção da Suíça, que também é um pouco física, né? Porém, depois de um tempo a Alemanha deu uma cansada, não conseguiu segurar mais tanto a seleção da Suíça e acabou sofrendo um gol. Isso mostra, como eu falei, um pouco da fragilidade da seleção alemã. Outra situação alemã que eu gosto de lembrar foi o jogo contra a Hungria. Olha só, momentos onde a Alemanha não conseguiu fazer uma boa marcação-pressão, ela não consegue ter o domínio do jogo. Ela só consegue dominar o jogo quando ela consegue encaixar a marcação-pressão. Então, basicamente, se você quiser trabalhar a favor da Alemanha, você vai olhar do meio campo para frente. Se a Alemanha não deixa o time da Dinamarca ultrapassar o meio campo, se a recomposição da Alemanha é muito boa, a recuperação de segunda bola é muito boa, dá para ficar de olho nesse back Alemanha ou nesse lei Dinamarca que está até alto, mas dá para ficar de olho. Se a Alemanha não consegue fazer marcação-pressão, eu tomaria muito cuidado, tá? Não gosto da Alemanha alçando bola na área para jogadores de baixa estatura, como aconteceu, por exemplo, quando a Alemanha estava perdendo a Suíça. Tudo bem que o time estava reserva, mas a Alemanha jogando bola dentro da área para Gundogan ser o homem de referência. Não funciona. A Alemanha funciona muito bem, finalizando de fora da área, encontrando espaço no meio campo, com principalmente o Florian Wirtz e o Leroy Sané, ajuda muito, obviamente. Agora, se a Alemanha estiver atrás do placar, a Alemanha tende a ficar alçando muita bola na área, conseguindo escanteio com frequência, e aí tem que ter o Niklas Füllkrug por ali. Tem que ter. É um jogador que está iluminado, está com estrela e é um jogador muito bom na bola aérea, tá bom? Agora, a Alemanha na frente, Dinamarca precisando sair para o jogo, a Alemanha tem um contra-ataque veloz e pode sim ampliar por aqui. Mercado de gols. Gosto muito de pensar caso a Alemanha esteja na frente. Talvez o mercado de over 1,5 com uma cotação próxima de 2. Dinamarca na frente não me agrada, porque aí a gente vai ter uma Alemanha alçando bola na área o tempo todo. E é isso, já não agrada tanto, tá bom? Para mim, vou colocar protocolarmente como correção de preço. Se a Alemanha encaixar uma boa marcação, teremos a Alemanha nas quartas. Se a Alemanha não encaixar uma boa marcação e sair atrás do placar, a Dinamarca pode sim fazer uma excelente defesa e aí vai dificultar. Não é todo dia que a Alemanha vai conseguir empatar jogo no último lance ou
nos últimos segundos do jogo. Então, a Dinamarca, se conseguisse fechar lá atrás com o resultado, também, como não está apresentando um excelente futebol, provavelmente vai ficar muito confortável com 1-0 e vai tentar se segurar, e aí tende a ser um jogo um pouco mais under, tá bom? Nesse ponto, a Alemanha pode se complicar. Se sair atrás, vai ter que se reinventar para virar o jogo contra uma seleção física que sabe se defender. Bom, só para a gente finalizar a parte de seleções, a Argentina enfrenta o Peru às 21 horas na Copa América. Sinceramente, uma partida aqui de uma equipe já classificada, né? Afinal de contas, o Chile tem 1 ponto, a seleção peruana tem 1 ponto, o máximo que o Canadá consegue chegar é a 6, não vai provavelmente conseguir chegar no saldo aqui da seleção argentina, na diferença de gols, então provavelmente a Argentina será a primeira colocada do grupo. Pode descansar jogadores? Pode, então fica de olho nisso, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a Argentina venceu a seleção peruana por 2-0, 1-0 e 2-0. Geralmente jogos onde a Argentina tem domínio do jogo, mas tem um pouco de dificuldade de marcar o seu gol. A Argentina ultimamente tem sido mais econômica, né, na quantidade de gols marcados, mas tem conseguido as suas vitórias mesmo que de forma apertada. Então, quem sabe tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Primeiro, confere se a Argentina de fato vai poupar jogadores ou não. Às 21 horas também, aqui jogo em simultâneo, infelizmente, o Canadá enfrenta a seleção do Chile, o Canadá venceu a seleção peruana e está a um empate da classificação. Então, o Canadá não precisa da vitória, lembrando que na Copa América o terceiro colocado, o melhor terceiro colocado, não se classifica, diferente da Euro, porque são menos seleções. Então, nós temos aqui o Canadá podendo jogar por um empate. Quem joga para empatar geralmente se complica, né? Mas o Chile é que tem que partir para cima aqui. Porém, muito cuidado, porque o Canadá tem um time veloz. Então, essa exposição do Chile pode ceder oportunidade por aqui. Trabalhar contra o Canadá no trade não me parece ruim, tá? Desde que o Chile consiga se defender. Mas essa necessidade do gol pode fazer o Chile ter um pouco mais de desconcentração na parte defensiva. Eu colocaria também protocolarmente um jogo para correção de preço nos dois cenários aqui, mesmo sabendo que a Argentina é bem superior, a Argentina também não precisa da vitória. No Campeonato Brasileiro temos clássico carioca, totalmente parelho, apesar do Botafogo estar bem melhor classificado do que o Vasco. O clássico carioca é sempre um clássico para se respeitar. O Vasco joga como mandante não favorito, o Botafogo é ligeiramente mais favorito, o Vasco vem de derrota fora de casa para o Bahia e o Botafogo vem de vitória contra o Bragantino. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, tem mais de 150 competições, já chegamos a 150 competições, é só você se tornar membro do canal, você me apoia na produção de conteúdo e ainda recebe diariamente o link do PDF de apoio para você ter acesso a todos os jogos, principalmente aqueles que você não conhece. O PDF de apoio ajuda muito a gente e nessa fase do Campeonato Brasileiro já dá para utilizar, né? No início, quando tem poucas rodadas, fica mais difícil, mas aqui a gente já consegue, olha só, ter uma visão melhor. Botafogo vem de derrota fora de casa para o Criciúma, óbvio, Botafogo como visitante, porém esse jogo é no Rio, então o Botafogo não joga teoricamente tão fora de casa. Lembra do Botafogo jogando contra o Flamengo mandante? O Botafogo jogou no Rio e ganhou, tá? Então tem essa informação. O Vasco da última vez que jogou como mandante goleou o São Paulo. Acho que foi 4-1 o jogo, se não estou enganado, né? O Vasco então saiu na frente em 50% dos jogos. O Botafogo já sai um pouco mais na frente do placar. O time do Vasco falha mais em marcar do que o Botafogo não falhou em marcar em nenhum jogo, mas lógico, depois de ter dado uma goleada no São Paulo, o saldo do Vasco deu uma bela subida, obviamente, né? Os gols sofridos do Vasco já são maiores, o Vasco tem sofrido também gols com bastante frequência. O Botafogo precisa de uma finalização, exatamente uma finalização a menos para marcar um gol, então momentos bons do Vasco podem significar sim momentos de perigo do Botafogo no contra-ataque. O primeiro tempo das duas equipes não tem nada de tão especial, inclusive o Botafogo não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo ainda como visitante. No segundo tempo é o Vasco que tem uma queda de rendimento, tem sofrido o dobro de gols que marcou, então é um time óbvio, né? Agora caiu o treinador, depois de 4 jogos, o Vasco agora pode mudar um pouco seu estilo, pelo que a gente viu nas entrevistas, o Pedrinho tá buscando um novo treinador ainda pro Vasco, mas o Vasco provavelmente vem com o interino ainda pro jogo contra o Botafogo, e o Botafogo já faz um segundo tempo bem melhor. Então o Vasco no segundo tempo pode ter um pouco mais de dificuldade, mas é bom lembrar que contra o São Paulo, com vantagem no placar, o Vasco soube utilizar muito bem dos contra-ataques, né? Acabou matando o jogo no final. Ainda é muito cedo pra gente falar sobre bolas paradas, né? Tem poucos dados, poucos gols marcados. Em 83% dos jogos como mandante do Vasco a gente teve o over 2,5 e em 50% dos jogos do Botafogo como visitante o over 2,5. O over 1,5 me parece mais interessante, né? A gente vai falar sobre isso, guarda essa informação aí. O Vasco marca a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo
e no final do segundo e sofre com mais frequência do final do primeiro tempo para o meio do segundo, né? O time do Botafogo marca com frequência nas extremidades, início do jogo, final do jogo e também bastante na saída de bola depois do intervalo. Tem marcado bastante ali depois que o jogo volta, né? Mão provavelmente do treinador, mas tem sofrido ali nos momentos onde o Vasco mais marca, que é no início do jogo e também no final. São duas equipes com índice de cartões elevados, 3.3 do Vasco como mandante e 4.5 do Botafogo fora. Então, sinceramente, me parece um jogo para cartões, pelo menos uns 4 cartões amarelos pode ser uma situação interessante. Os principais jogadores do Vasco, obviamente, Verratti com 4 gols, né? Acho que é o principal jogador da equipe. Tem o DVD, né? E o, se não me engano, como é o nome do... É o Estrela, né? Jogador novo do Vasco também, que fez um gol contra o São Paulo, jogador bem agressivo. Do lado do Botafogo, obviamente, Júnior Santos, né? E Danilo Barbosa com 3 gols cada um. São jogadores que estão se destacando bastante. O Botafogo também tem tido um escanteio forte, né? Se eu não me engano, marcou contra o Bahia, marcou contra o Atlético Paranaense. É um time que tem um escanteio também muito forte. Para mim, um jogo parelho, né? Para correção de preço, para não criar viés. Nos últimos jogos entre eles, aqui no Carioca, 4-2. No Campeonato Brasileiro, 1-0, 2-0. 2-0, 1-0, aí com troca, né? Vitória do Botafogo, vitória do Vasco. Em campeonatos brasileiros, principalmente na Série A, tem sido um jogo um pouco mais under. Mas se a gente for pegar aqui, somente em 2 confrontos das últimas vezes que eles se enfrentaram, terminou 1-0. Então, talvez numa situação de uma equipe na frente e contra-ataque, esse over 1,5 com uma cotação elevada pode ser interessante, tá? Cuiabá e Bragantino. Cuiabá vem de um empate contra o Corinthians, fora de casa não é ruim, não é um resultado ruim, né? O Bragantino vem de uma derrota contra o próprio Botafogo no Rio, isso sim é um resultado ruim. O Cuiabá nesse momento está na 14ª posição, o Bragantino na 7ª, fora de casa. O time do Bragantino venceu apenas uma partida, se eu não me engano foi contra o Grêmio, né? O Grêmio nem no seu estádio de fato estava jogando. E em casa, a equipe do Cuiabá venceu também apenas uma partida, se eu não me engano foi aquela goleada para cima do Fortaleza, quando o Fortaleza jogava com 2 homens a menos, né? Então nós temos aqui equipes com péssimo aproveitamento fora de casa, não tem muita coisa aqui para se elogiar, né? O número de finalizações para marcar um gol muito elevado, primeiro tempo das duas equipes péssimo, segundo tempo também bem fraco. O Bragantino tem se destacado com os gols de cabeça, tá? Isso aqui pode ser interessante. Os números de cartões são menores, obviamente, do que o Vasco e o Botafogo, não é um clássico, mas fica ali em torno de 2,5, 2,8 cartões para cada lado. Aí você tira a sua métrica, tá? Principal jogador do Cuiabá, o nosso Pita, o Isidro Pita, né? 3 gols marcados e também o Cleison com 3 gols. Do lado do Bragantino, o Hélio com 3 gols e talvez aqui o Vitor Santos. Aí eu não sei como é que usa o nome, né? Geralmente aqui aparece sempre o nome completo, né? Eu pego sempre o nome completo, mas eu não sei como é que ele tá, mas é 2 gols e 2 assistências. É isso. Não consigo te indicar alguma coisa aqui também. Duas equipes que têm dificuldade de marcar gol dentro de casa. A quantidade de saldo que o Cuiabá tem em casa de 5 gols foi apenas em um jogo contra o Fortaleza com 2 homens a menos. Então você já tem ideia da dificuldade do Cuiabá em marcar gol, né? O Bragantino fora de casa marcou 7 vezes em 6 jogos, mas tomou 8. Então é o Bragantino que talvez puxaria esse jogo para gols. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, ó. Na casa do Cuiabá, 1-1, 1-1, 2-0, 1-0. Então, não duvido aqui de um jogo até para menos de 3,5 gols, mas com essa cotação eu jamais te indicaria. O menos de 2,5 já está com uma cotação mais justa. Então, eu realmente só trabalharia aqui o mercado de resultados numa situação ao vivo para correção de preço. Agora, se abraçar em um dos dois, sinceramente, não me abraçaria. Para jogos complementares, tem os jogos da Série B. O Curitiba dentro de casa tem 5 vitórias e apenas uma derrota. Para mim, time muito, muito bom. Fora de casa, o Vila Nova não venceu nenhuma, então acho que o Curitiba é sim favorito por aqui. Botafogo e Sport, jogo parelho, né? O Botafogo em casa venceu 2 partidas, perdeu apenas uma. O Sport fora de casa, 2 derrotas, 2 vitórias, também um jogo complementar interessante. O Ceará é favorito para cima do Ituano. O Ituano não vive boa fase, apenas 2 vitórias e não foram fora de casa. 4 derrotas e nenhuma vitória fora de casa. O Ceará como mandante, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, mas eu não gosto desse tipo de cotação na Série B. Vou marcar como um jogo complementar. É sim favorito o Ceará, deve vencer, mas com esse tipo de cotação aqui no pré-live, eu particularmente não te indicaria, tá bom? Outros jogos complementares que a gente tem por aqui, tem jogos da K-League, né, da Coreia do Sul, Copa do Chile, mais alguns times bem conhecidos aqui jogando, Superliga da China, para você que tem feito, tem aqui o Campeonato do Egito,
que basicamente ali é uma disputa entre o Al-Ahly e o Pirâmides. Tem a Estônia, com o Levadia e o Flora Tallinn. A Finlândia, com o SJK, um dos líderes da competição. Campeonato japonês, tem o Yokohama Marinos aqui tentando se recuperar, tá numa posição bem ruim. Tem MLS, com vários e vários jogos. Eu sempre gosto de falar do Inter Miami, mas o Messi tá fora, né? Mas enfim, colocaria como um jogo complementar. Copa da Venezuela, enfim. Tem alguns jogos interessantes, eu vou deixar o link aqui dos jogos complementares na descrição, o link do Radar Esportivo. Muito obrigado pela sua companhia, vou ficando por aqui. Excelente continuação de Euro para você. Não tem sido fácil essa fase mais apertada da Euro, né? Depois da terceira rodada, principalmente, não tende a ser fácil agora nas oitavas. Então, juízo, a gente vai conversando. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.